Então, meus amores, o tecido que eu vou utilizar é esse aqui, ó. É o tecido chamado de jaguar. Gosto muito de utilizar ele para bolsas. Quem me acompanha no canal há mais tempo sabe que eu sempre falo dele, né? Gosto muito desse tecido. Ele é um tecido assim que tem um leve brilho. Eu acho que super combina com o fio náutico. Gosto, mas assim, é o meu gosto. Pode ser que você não goste, então você pode escolher de acordo com a sua criatividade ou o que você encontra na sua cidade para comprar, tá bom? Então, é esse que eu vou utilizar. E aqui você não vai cortar o fio, vai deixar dessa forma, tá bom? Não corta, porque a gente vai precisar para costurar. Então, eu só vou dar uma pausa para poder cortar o tecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido, vou esticar ele na bancada e vou colocar a bolsa por cima, tá? A gente vai estar tirando a medida do lado de fora da bolsa, referente ao lado de fora. Por que que é do lado de fora, Dani? Porque do lado de fora eu não vou ter preocupação com 1 centímetro a mais que a gente deveria tirar para a margem de costura. Então, eu tirando do lado de fora já fica um pouquinho maior do que em relação ao lado de dentro da bolsa. Isso já vai me servir como margem de costura e evita meu tempo, né, de gastar tirando mais tecido aí, fazendo cálculo com 1 centímetro a mais. Então, eu vou colocar a bolsa assim, esticadinha por cima do tecido, tá? Ajusta bem ela aí. Não deve ficar repuxada, procura ficar o mais justo possível, ó. Certo? Não, talvez não dê pra vocês verem tão bem, mas é basicamente isso, ó. Você vai colocar aqui no tecido. Aqui você tem duas opções. Vou pegar aqui o outro lado pra explicar melhor. A primeira opção é você tirar toda a circunferência, tá? Ó, assim, ó. Toda a circunferência da bolsa, ela toda. A segunda opção seria você tirar daqui, ó. Uma parte reta daqui pra baixo para seu forro, tá? Fica a seu critério. Eu vou tirar ela toda, eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter que costurar em cima também, mas eu vou tirar ela toda. Se eu achar que não vai ficar legal, eu posso dobrar e costurar apenas daqui, ó, de onde tá o início das laterais pra baixo, tá? E fazer ela retinha assim, ó, pra baixo, tá bom? Se você é iniciante, eu aconselho até fazer assim, porque eu acho que vai ser menos trabalhoso, tá? Por isso é importante a gente se atentar também à questão das emendas, né? No finalzinho do fio, você, quando for arrematar, você queimar com a parte azul da chama, porque, ó, aqui não tá preto, ó, ele tá rosinha, porque ele fica menos feinho do que se você queimar de qualquer forma, na hora de colar ele vai ficar pretinho, tá? Então, sempre procura queimar com a parte azul da chama. Então, aqui depois da gente organizar no tecido, a gente vai cortar, vai primeiro riscar, né? E depois cortar, tá? Então, como eu expliquei pra vocês, eu vou tirar toda a medida daqui de cima, ao redor da circunferência todinha, tá? Obedecendo essa dobrinha aqui, ó. Essa aqui e aqui, tá? Fica ruim de eu riscar aqui, gente, tô com medo de eu riscar e errar, porque o espaço é bem pouquinho, mas eu vou tentar aqui, tá? Eu acho melhor numa bancada assim grande, mas gravando é mais complicadinho. Mas eu vou tentar aqui mostrar pra vocês. Então, é só riscar o tecido. Então, lembrando que eu tô da parte do avesso do tecido, tá? Então, é só riscar aqui, ó. Você vai segurando, pra não ter risco de sair do lugar. E aí, eu não vou mostrar embaixo, porque se eu tirar do lugar, pode ser que saia, né? Aqui é só dobrar aqui, ajeitar aqui, ó. Tirar aproximado, tá? Se você tiver aquelas canetas que apaga, pode usar dela também. Eu acho que pra mim essa aqui é suficiente. Então, eu vou prender assim pra não sair do lugar. E agora sim eu vou riscar na parte de trás. Pronto. Finalizado. Então, você vai fazer isso 2 vezes, ó. Você vai fazer isso 2 vezes porque é a parte da frente, que foi na parte da alça. Ficou assim meio ruimzinho, né? A parte da frente e a parte de trás. E aí, a gente vai estar cortando o tecido e deixar reservado para fazer a costura. Lembrando que essa costura eu faço na máquina. Quem não tiver máquina em casa, pode fazer à mão. Não sou expert em fazer costura à mão. Por isso, eu preferi comprar a máquina, né? Se você acha que é necessário, quem sabe, talvez seja um bom investimento. Para mim, foi. Porque eu faço mais bolsas e prefiro entregar as minhas bolsas, né, com os forros. Eu acho essencial. É o meu gosto, então eu gosto muito de fazer o forro. Aí eu farei na máquina essa preparação do forro. Agora aqui a gente vai passar pro crochê novamente pra gente poder fazer a emenda. Então, eu vou pegar aqui
Aí, a gente vai juntar agora as duas partes, da frente e de trás. Então, aqui já finalizado, a gente vai fazer uma corrente, ó. Tá? Só fazer uma corrente. Aí, nós vamos pegar aqui o outro lado, aqui, ó. O outro lado da bolsa. Aí, você vai colocar de forma que fica o lado do de dentro junto com o de dentro, ó. Da forma como a bolsa é pra ficar. Aqui e assim por cima, certo? Então, feito isso, agora a gente vai começar aqui a costurar, emendar a parte da frente com a de trás da bolsa. Lembrando que essa emenda você pode fazer também com agulha de tapeçaria, uma costura normal, tá? Passando um ponto do lado e do outro e vai costurando e prendendo. Eu vou decidir fazer com crochê, porque eu acho que fica mais rápido e eu gosto muito desse resultado. Mas das duas formas, tanto no crochê como com a agulha de tapeçaria, aquela costura normal, dá pra fazer, as duas formas estão certas e também fica bonito, tá bom? Você faz adaptação de acordo com o que você gostar de fazer também aí. Não tem problema se você mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse último ponto aqui, ó, na realidade é o primeiro, né, do lado de trás. Pegar essa laçadinha e passar aqui pra trás. Já lembra que eu já fiz uma correntinha pra dar uma leve altura aqui, que é pra poder passar o fio, tá? Deixa eu ajustar aqui pra ficar melhor pra vocês. Pronto, agora o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar entrando em cada um dos pontos, ó, um ponto aqui desse lado da bolsa. E aqui do outro lado, ó, mesma coisa, tá? Aí, você pega o fio e faz o ponto baixíssimo. Vamos pro próximo, ó, terceiro ponto aqui desse lado e terceiro do lado de lá. Pega o fio, puxa e faz o ponto baixíssimo. Então, a gente tá costurando com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui você entra no próximo ponto aqui e no próximo ponto aqui, ó. É uma união bem simples, gente, muito simples mesmo, o resultado fica bem bonito. Se você fizer a união, né, a costura com agulha de tapeçaria, então você vai usar bem menos fio pra fazer essa costura do que com crochê, tá? Caso você tenha pouco fio, é uma forma da gente costurar sem usar muito fio, né? Às vezes acontece isso. Então, aqui, ó, eu vou continuar fazendo, ó. Tô pegando na parte de baixo do ponto, tá, ó. Aqui, as duas perninhas do ponto. E aqui, fazendo ponto baixíssimo. E aí, vai ficando assim a nossa costura, tá? Se você quiser pegar também só a perninha de dentro, às vezes eu faço isso, ó, a perninha de dentro aqui do ponto e a perninha de dentro do ponto lá do outro lado. E aí, fazer o ponto baixíssimo também dá pra fazer. O resultado fica um pouco diferente, mas dá pra fazer sim, tá bom? Às vezes eu faço isso. Normalmente também eu faço pelo lado do avesso essa costura, porque aí quando a gente desvira fica mais bonito. Mas como essa bolsa tem bastante pétala e é muito difícil pra desvirar, então eu prefiro fazer a costura mesmo pelo lado de fora, tá? Então, aqui eu sigo fazendo ponto sobre ponto, pegando a perninha desse lado, a perninha lá do outro do ponto, ó, as duas perninhas, e vou fechando o ponto com ponto baixíssimo, tá? Fechando a união aqui. Então, é isso que eu vou fazer até a gente chegar aqui do outro lado, ó, que é quando a gente completar aqui, tá? Aqui eu já terminei, ó, de costurar, concluí. Agora, aqui é só a gente puxar o fio, cortar aqui e arrematar lá pra dentro, conforme eu já ensinei pra vocês como faz os arremates. E aí, ficou assim, ó, a costura das laterais, tá? Então, gente, a nossa bolsa está praticamente pronta. Pra quem não faz forro, não gosta de fazer forro, então é só isso. O que falta aqui é só colocar o botão magnético aqui pra dar o fechamento aqui, ó, você costura, tá? Agora, se você, como eu, gosta de fazer forro, então fica comigo, continua aí que já já a gente vai estar com o forro pronto, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Então, meus amores, sobre a questão do peso e quanto eu usei de fio, nessa bolsa, usando o fio de poliéster, esse de 3 milímetros aqui da Vanessa Maio, como eu falei pra vocês, usa muito fio, né? Usou aproximadamente 880 gramas de fio, tá? Então, depende muito da atenção do ponto de cada pessoa, mas pra mim ficou 880 gramas de fio, sem contar o peso das alças, né? Do metal das alças. Então, provavelmente, se fosse no fio náutico, ia passar de 1 quilo. Mas, mesmo assim, eu ainda vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar essa bolsa aqui, ela vai se formar duas bolsas, porque um lado vai ficar essa pétala, né, as pétalas, e o outro lado eu vou fazer liso, tá? Então, esse outro lado aqui que já tá com pétalas, vou
vou fazer outra bolsa já. Então, serão duas bolsas, porque eu acho que fica muito bonito com os dois lados de pétalas. Porém, eu não gostei muito do peso, sabe? Eu sou muito chata com esse negócio de peso. Então, a bolsa pra mim tem que ser mais leve. Essa é uma bolsa que não é muito grande, né? Inclusive, eu vou medir pra vocês aqui o tamanho que ficou, pra vocês terem noção. Olha, aproximadamente, vou medir aqui por cima, porque fica complicado cada as pétalas, não dá pra fazer assim, né? Então, aproximadamente 30 centímetros, tá? Uma bolsa média, ela ficou 30 centímetros assim. Se eu for contar de uma alça até o fundo, fica aproximadamente 38 centímetros, tá? Então, é uma bolsa média, né? Não é uma bolsa pequena, mas também não é uma bolsa grande. Então, se você quiser fazer, ó, com os dois lados de pétala, já ensinei. Se você quiser fazer só com um lado, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo. Porque é isso que eu vou mesmo decidir. Um lado vai ser pétala, o outro lado vai ser liso, tá? E aí, você fica nas duas opções, escolher o que você acha melhor e se adapta melhor à sua realidade. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu comecei a fazer uma base toda no ponto alto, a mesma sequência que eu fiz a base pra fazer a pétala. A diferença foi que aqui, ao invés de pegar a perninha de trás, eu peguei as duas perninhas do ponto, tá? Eu não deixei a perninha da frente desocupada, já que eu não vou fazer pétala na parte de trás, tá? Então, fiz a base do mesmo tamanho e fiz aquela última carreira toda no ponto baixo que eu fiz antes de começar, de finalizar, né? Que é aquela carreira que a gente colocou as alças. Então, fiz até aqui, aí agora eu cortei uma tela de estruturar, essa tela aqui da Bags Acessórios, então eu cortei ela. E agora, ó, tô vendo que ainda tá um pouquinho grande, aí agora eu vou costurar essa tela. Pra quem me segue no canal, já sabe que como eu costuro. Eu pego a agulha normal, a linha, né, e a agulha normal de mão. E aí, ó, vou costurando, tá? E prendendo a tela aqui na bolsa. Por que a tela, Dani? Porque eu acho assim, gente, que o resultado fica melhor. Esse fio aqui é um fio muito maleável. E eu acho que no dia que eu estava fazendo aqui essa carreira de toda a base, né, pra parte de trás da bolsa, então eu acho que eu tava com minha mão muito folgada, meus pontos ficaram bem grandão e bem folgadão, então tá um pouco assim, ó, meio ondulado, tá? Mas isso vai se ajeitando. E mesmo que não tivesse, gente, esse fio ele é bem maleável, então o fundo vai ficar bem maneiro em comparação com a frente, isso é lógico. Mas eu não quero que ele fique assim, molão, sabe? Eu quero que ele fique mais durinho. Por isso, eu escolhi colocar a tela, mas não é obrigatório, tá bom? Tô só mostrando pra vocês como eu estou fazendo. Aí, sim, agora eu vou costurar a tela na bolsa, depois, nessa parte aqui, né? Depois que eu costurar, aí sim que eu vou fazer aquelas 3 carreiras, eu vou contar quantos pontos eu preciso deixar aqui na parte de cima sem fazer, que aqui é como se eu tivesse a alça. Lembra que eu comecei a fazer daqui até aqui, ó, 3 carreiras só no ponto baixo, tá? Então, é isso que eu vou fazer depois de costurar a tela. Essa parte das 3 carreiras assim, que vai ficar, eu não vou estruturar ela, tá? É só mesmo a parte central. Então, é isso que eu vou fazer. Aí, depois que eu terminar, eu vou lá e costuro, unindo a parte do fundo com a da frente. Então, a bolsa que eu fiz agora, que mostrei pra vocês, que foram 2 lados com as pétalas, elas vão se tornar 2 bolsas, né? Porque eu vou fazer apenas um lado com pétala e o outro lado da pétala que ficou a parte de trás, já vou fazer outra bolsa e outra base igual a essa, tá bom? Então, fica a dica, espero que vocês gostem dessa dica também, tá? Se adaptem aí. Gente, não esqueça de deixar o like de vocês, é muito importante. Às vezes eu esqueço até de falar, né, gente? Empolgada aqui ensinando pra vocês, eu esqueço de falar, mas é muito importante pra quem ensina aqui nos canais do YouTube, pra que a gente possa ser visto, né, por outras pessoas, o YouTube possa ajudar a gente enviando esses vídeos para mais pessoas, então é importante que vocês deixem um like, sempre que vocês deixem um comentário, eu tento ler todos, nem todos eu consigo responder, mas eu vou aos poucos conseguindo, tá bom? Então, é muito bom ter vocês por aqui, e eu espero que vocês, quem não é inscrito, já se inscreve também, que é muito importante para mim, tá? Então, pessoal, aqui eu já estou com o forro pronto, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá prontinho, já costurei. Aqui na parte de cima eu sofri bastante, sendo bem real com vocês. Não vão sorrir do meu forro, tá, gente? É porque a parte arredondada é mais difícil da gente fazer essa bordinha. Então, eu vou fazendo aqui umas preguinhas, ó. Teve um lado que ficou até mais bonito do que o outro, né? Acho que esse aqui, não, acho que é o outro mesmo. Mas aqui eu medi na bolsa lá e dá certinho, tá? Então, essa parte aqui não vai ficar à mostra, né? Vai ficar escondida, então não tem problema. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar dentro da bolsa pra gente costurar. Eu vou mostrar pra vocês essa costura. Então, pessoal, tô posicionando aqui na bolsa, já coloquei lá dentro, já
Antes de eu finalizar o forro nessa parte da borda, eu coloquei na bolsa pra mim ver. É bom sempre fazer isso pra ver se tá no tamanho certo antes da gente finalizar, tá? Então, eu tô posicionando aqui na bolsa, organizando aqui com muito carinho, com calma, porque esse aqui dá um trabalhinho assim pra gente fazer com pressa mais difícil, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como eu faço essa costura, tá? Então, você vai pegar aí a agulha de mão, a linha, que eu coloco 4 perninhas de fio, é meu costume, tá? Fazer isso. Então, eu coloco quase sempre 4 perninhas de fio pra poder fazer essa costura, eu acho que fica mais forte. Se você costuma usar aquele fio invisível, você pode usar também, não tem problema algum. Bem, meus amores, eu perdi uma parte da gravação, onde eu iniciei a gravação aqui falando sobre a costura, iniciando, na verdade, a costura daqui até aqui eu já fiz, tá? Mas aí, como eu perdi, eu vou continuar, mas eu vou mostrar exatamente o que eu já fiz aqui, tá? Pra ninguém ficar sem saber. Então, apenas eu entrei um pouco antes, ó, quando eu iniciei, pra esconder a perninha inicial. Ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá aqui embaixo. A perninha, que eu digo nozinho da ponta da linha, tá? Então, eu só fiz isso e aí comecei a costurar. Então, o mesmo processo que eu ensinei aqui, perdi esse vídeo, eu vou ensinar agora pra vocês, tá? Então, onde tá a linha aqui, ó, eu vou entrar no forro, tá? E a gente vai sempre trabalhar a costura pegando até aqui, ó, em cada ponto, tá? Pra que a gente mantenha o forro mais retinho possível, então a gente tem que sair sempre no mesmo lugar. Então, eu vou posicionar o forro aqui, aí, ó, onde está a linha, ó, retinho, eu entro no tecido. Então, eu entro no tecido, caminho um pouquinho aqui por cima dessa borda do tecido, vou entrar aqui, ó, e sair aqui, que é como eu tava falando pra vocês. Aí, você puxa o fio e faz o fechamento aqui da nossa costura. Aí, repete o mesmo processo. Essa costura não é uma costura difícil, é fácil, vocês vão até gostar. Quem me acompanha no canal já sabe fazer essa costura, porque todas as aulas eu ensino. Sempre faço a costura invisível, dá super certo e ela é rápida e prática, tá? Então, eu caminho aqui por dentro, ó, venho aqui debaixo do ponto, até aqui na parte do meio dele aqui, por trás, né? Parte de trás do ponto, e vou puxar o fio. Então, ela vai ficando invisível assim, é bem bonita e prática, o resultado fica super bacana. Então, a gente vai continuar, ó, até chegar ao final da costura, tá? O importante é vocês sempre observar que ela tá no lugar certo, o forro. Então, antes de tudo, você coloca aqui esses alfinetes, né? Pra posicionar, porque a bolsa, ela tende a ficar um pouquinho mais assim mesmo, por causa das pétalas. Então, você vai colocando o alfinete, vai posicionando pra saber se tá no lugar exato, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Ajuda, ajeita aí, organiza e vai fazendo a costura, tá bom? Terminando a costura, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o botão magnético costurável e vai prender, costurar ele aqui. Dani, por cima do forro? Sim, por cima do forro, tá? Só que você não vai prender só no forro, você vai prender passando a agulha pra cá, ó, tá? Então, daqui pra lá, de lá pra cá, tendo cuidado, lógico, pra não ficar muito visível aqui, mas como a pétala vai cobrir, ó, não vai ter problema, tá bom? E aí, você vai costurar mais ou menos aqui mesmo, ó. Tá? E com muito cuidado pra não ficar muito assim, aquela costura feia desse lado. Você vai fazendo com cuidado, organizando direitinho os pontos, pra o fio não ficar muito à mostra, tá bom? Então, a mesma coisa, você faz do outro lado, o outro lado do botão magnético pra poder fechar assim, tá? O fechamento da nossa bolsa é com o botão magnético. Se você quiser fazer com zíper, você pode fazer também, nada impede, tá bom? Agora sim, como eu falei pra vocês, eu decidi fazer apenas um lado da bolsa com pétalas. O outro lado, vou fazer com sem pétalas, tá? Todo liso, como eu já mostrei. Então, essa costura aqui eu já expliquei pra vocês. Caso vocês forem fazer os dois lados com pétalas ou só um lado com pétalas, a costura é a mesma. Aí, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou desmanchar, não vou costurar, esse aqui foi só o exemplo que eu dei pra vocês. Nesse momento, eu não vou costurar. Eu vou desmanchar aqui, ó, essa emenda, tá? De um lado com o outro, lembra que eu ensinei pra vocês como fazer a emenda? Então, essa emenda aqui de um lado com o outro, eu vou estar desmanchando todinha, porque agora eu vou emendar
lado de pétala com o outro lado sem pétalas, tá? Tô só justificando aqui pra vocês porque vocês podem fazer assim. Então, o processo, gente, é o mesmo. A diferença é que eu escolhi fazer apenas um lado com pétalas pra bolsa ficar, tá? Repetindo novamente, mais leve e eu usar menos fio, né? Ficar mais econômica, demorar menos pra fazer. Então, eu, Daniela, decidi fazer só um lado de pétalas, tá? Ensinei os dois lados. Vocês podem fazer essa decisão. O que vocês acharem melhor, vocês vão estar fazendo. Aí, eu vou terminar de desmanchar, depois eu vou costurar com o outro lado reto, né? A parte de trás, aí sim que eu vou prender o forro, tá? Porque dessa forma que eu vou estar fazendo na real mesmo aqui pra vocês. Por isso, eu estou aqui mostrando, porque eu decidi que vai ser assim, as minhas bolsas que eu for fazer de encomendas, todas vai ser só um lado. A não ser que a cliente peça mesmo, Dani, eu quero com os dois lados, aí a gente faz, tá? Então, minha decisão foi essa. A nossa aula tá chegando ao fim agora. Eu fiquei muito feliz em poder trazer essa aula pra vocês. Como eu falei no início, demorou um pouquinho, mas já chegou o momento. Graças a Deus eu consegui trazer essa aula, tá? Entre uma encomenda e outra, a gente tá sempre conseguindo gravar um pouquinho e aos poucos a gente vai trazendo as aulas aqui pra vocês. Gosto muito de trazer essas aulas, espero que vocês também gostem. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, é muito importante pra mim, também deixar seu comentário, tá bom? Caso surja alguma dúvida, espero que não surja, gente, eu converso muito porque eu tento explicar todos os detalhes que eu acho necessário. Então, para que evite de vocês terem dúvidas, tá? Desnecessárias. Então, eu prefiro explicar tudo detalhado para que vocês não tenham dúvidas. Mas, caso surgir, vocês podem estar perguntando, que aos poucos eu vou estar respondendo, tá bom? Aí, se vocês quiserem, podem ir lá no Instagram para conferir outras fotinhas que eu vou postar futuramente com ela, tá? E vou postar ela só com um lado mesmo, com pétalas. E vai vir outras aulas por aí, com certeza. Em breve vou trazer mais aulas, já estou gravando, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, é isso, meus amores. Beijinhos e até a próxima aula.